nome é Sula e eu queria falar, eu tô sentindo incomodada de falar pra vocês um pouco mais sobre Jesus. Assim, eu sou evangélica, sou cristã desde que eu nasci, eu tenho 28 anos e eu vivi minha vida inteira na igreja. E eu sempre escutei falar todas essas coisas que a gente aprende na igreja. Que Jesus salva, que Jesus é amor, que Jesus opera milagres. A gente sempre escuta muito falar que em Jesus a gente conhece a verdadeira alegria, que a gente só precisa de Jesus na nossa vida, que a gente não precisa de mais nada. E assim, eu acredito, eu sempre acreditei nisso, claro. Porém, eu sempre ficava assim, gente, mas como que eu vou ser feliz se eu tiver Jesus e não tiver um bom emprego? Como que eu vou ficar feliz se eu tiver com Jesus, mas se eu estiver sofrendo por alguém, ou com algum ente querido, ou algum tipo de problema? Eu sempre fiquei pensando, eu acreditava, mas assim, pra mim, não era o suficiente. Eu tinha que sim ser feliz em Jesus, mas eu tinha também que ter algo mais. Até que mais ou menos há um ano e 8 meses atrás, eu comecei a sentir uma mudança. Eu comecei a passar por vários problemas em várias áreas da minha vida. E a única saída que eu vi durante esses problemas era Jesus. Meus problemas não tinham solução. Eu não via saída. E eu tava sofrendo muito. E eu falei, olha, agora é que eu vou ver se tudo que eu aprendi durante esses 28 anos na minha vida é verdade. Porque ou Jesus opera um milagre na minha vida agora, ou eu vou desistir. Porque não tem como, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz nada de errado. E como que eu posso estar passando por isso? E eu comecei. Aí eu comecei a orar, eu comecei a assistir pregação no YouTube, coisa que eu não fazia. Muito pelo contrário, eu não tinha paciência para pregação. E eu fui pesquisando, eu fui orando, eu orava muito. Comecei a jejuar, coisa que eu não fazia também. Tudo pela dor, tudo porque eu tava desesperada para que a minha dor saísse, para que meu problema fosse resolvido. Aí eu comecei a fazer de tudo. Até que um dia eu achei uma pregação do Thiago Brunet, que chama Quando Deus Fica em Silêncio. Gente, para quem não conhece, o Thiago Brunet é pastor, é coach, ele é mentor, né, de vários pastores, e ele, gente, assim, eu acho que falta até palavras para descrever o que ele é. Ele é de uma extrema sabedoria, e ele já passou por muitos problemas na vida dele também, e ele conseguiu dar a volta por cima. Então, ele usa tudo que ele aprendeu com isso, o crescimento que ele teve, o conhecimento que ele teve para sair desses problemas e juntamente com o ensinamento bíblico. E não é aquele ensinamento que a gente escutava anos atrás, é uma coisa assim bem atualizada. Então eu recomendo que vocês, para quem não conhece, procura aí. E aí falou assim muito comigo, muito. E assim, e depois disso, como eu senti que aquilo era Deus falando comigo, eu comecei a procurar mais pregações dele. E eu senti que cada vez Deus estava falando mais comigo. Aí eu fiquei com aquela dúvida, gente, mas será se isso é de Deus? Será se realmente Deus vai estar falando comigo através de um vídeo no YouTube? E eu fui começar a procurar saber também as formas que Deus fala. E através disso, eu comecei a buscar mais e a conhecer mais de Deus e de como é o mundo espiritual. Deus fala com a gente de todas as maneiras e o tempo todo. A gente só precisa, assim, estar aberto para ouvir o que Ele tem para falar pra gente. Primeiro, a gente tem que entender que Deus, Ele quer ter uma relação com a gente. Uma relação de amizade, de amor, de pai, de filho. Uma relação como a gente tem com qualquer outra pessoa. Às vezes a gente acha que a única coisa que a gente tem que fazer é orar a Deus, pedir alguma coisa ou então agradecer. E oração não é só isso, é também agradecer, é também colocar os nossos problemas, mas a oração tem que ser uma conversa.
Então a gente tem que estar constantemente ligado a Deus, seja em pensamento, seja através de palavras, falando, conversando com Deus, expondo o que a gente sente, o adorando, agradecendo o tempo todo. E eu fui começando a descobrir como que era isso. Eu descobri que Deus fala com a gente, Ele fala com a gente através do Espírito Santo e de diversas maneiras. Deus pode falar com você através de um conselho que seus pais te dão, ou que o seu pastor te dá, ou que o seu líder espiritual te dá. Ele fala com você através de uma mensagem que você está passando, rolando no Instagram, aí você vê uma mensagem que fala exatamente aquilo que você estava precisando saber, aquilo que você estava em dúvida, através de uma música, através de sonho, através de revelação. Ele fala de diversas maneiras e ele fala o tempo inteiro. Quando a gente tem uma relação com ele, ele está constantemente falando pra gente, mostrando o que a gente precisa saber. É essa relação que a gente tem que ter com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na Terra, ele ficou aqui na Terra para ser o nosso intercessor, o nosso intermediador entre a gente e entre Deus. Então, assim, a gente tem que ouvir sempre, tá sempre sensível e atento para entender o que ele fala com a gente. Então, eu fui descobrindo que Deus realmente estava falando comigo através daquilo, através daquela mensagem. E daí em diante, eu fui cada vez mais buscando, cada vez mais orando, jejuando. E assim, é surpreendente falar como Deus tem mudado a minha vida. Ainda tem muita coisa para mudar, mas assim, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Aquele sofrimento que eu tava passando, aquela dor que eu tava passando, ele realmente tirou, gente. E ele tirou assim, de uma maneira imperceptível. Eu simplesmente, quando eu percebi, através da minha oração, através da minha busca, quanto mais eu ia orando, mais aquele sentimento, aquela tristeza ia sumindo. E quando eu percebi, aquilo já não me machucava mais, aquilo já não doía mais. E isso, gente, é porque eu deixei de seguir o que apenas homens me falavam. Eu não tentei simplesmente ouvir aquilo, eu comecei a buscar. Eu ouvi aquilo, mas eu comecei a querer viver, porque eu sempre falava, Deus, a sua palavra fala que o Senhor fez milagres, então eu quero ver um milagre na minha vida. Eu tenho fé em Ti, eu tenho fé no Senhor, então eu quero ver um milagre na minha vida. Me mostra, opera esse milagre na minha vida. E eu sim, tô vendo até hoje o agir de Deus na minha vida e como Ele é, assim, gente, maravilhoso. E em uma oração que eu tava fazendo hoje mais cedo, eu falei com Deus, Deus, me falta palavras para descrever o que eu sinto por você, porque não tem como explicar. Deus, o sentimento que eu tenho por Ele, que eu sei que Ele tem por mim, vai além de qualquer sentimento que a gente conhece aqui na Terra. E ao mesmo tempo são todos sentimentos juntos. Eu sinto isso. Cada um, eu acho que sente de uma maneira diferente, ou pode sentir de uma maneira diferente, vai de acordo com a relação que você tem com Deus. Mas eu sinto Deus com amor, com gratidão, com fé, com cuidado, com bondade, sabe? E tudo isso ao mesmo tempo. É como se tudo isso fosse um sentimento só, e que não há palavra para descrever. E eu sinto isso. E eu eu quero muito que todo mundo possa sentir isso como eu sinto. Porque eu sei, gente, eu passei muito tempo só escutando também o que as pessoas falavam, que Jesus é amor, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Mas você ouvir é uma coisa, você sentir é inexplicável. E eu consegui sentir isso através da dor, através de problemas que eu fui me apegando mais, sabe? Que eu fui orando, que eu fui conversando, que eu fui tendo mais relação com Deus. É isso que é oração. É você ter comunhão, intimidade. Então eu me entreguei totalmente e tive fé. Tive fé que o Senhor ia me ajudar. Porque não existe, gente, não existe um sentimento melhor do que você ter
um problema, que você não vê solução, mas você saber que você tem um Deus que pode te ajudar. Isso é surreal. Então, gente, eu queria falar com vocês uma coisa. Não sigam religião. Não sigam o que homens falam. Jesus, ele veio na Terra e ele não pregou religião. Ele só pregou amor. Ele só pregou o Evangelho. Como a gente deveria seguir a nossa vida e como a gente deveria servir a Deus. É só isso que ele veio para ensinar, gente. Ele só veio ensinar o quanto ele nos ama e como a gente deve adorar, como a gente deve servir, como a gente deve se portar. E você fazendo isso, você vai descobrir assim que realmente tudo que a gente escutou é verdade e é muito além do que a gente imaginava. Eu convido vocês, eu desafio vocês a fazerem esse teste. Comece, gente, a orar diariamente, a conversar com Deus diariamente e tenha fé que Ele vai te atender. Não da maneira que você quer, mas da maneira que é melhor para você. Porque quantos problemas você já passou, quantas coisas você já pediu para Deus e depois de um tempo você falou, nossa, ainda bem que Deus não me escutou. Ou então, nossa, ainda bem que Deus não me deu o que eu pedi porque hoje eu tenho algo melhor. Quem nunca passou por isso? Ou então quando você falou, nossa gente, olha do que eu me livrei. Aquilo era Deus. No momento você não via, mas aquilo era Deus. Então eu desafio você a fazer isso, a começar a ter mais intimidade com Deus, a falar com Deus. Fala tudo, você não precisa ter medo de falar. Você pode falar tudo que você sente, todos os seus medos, todas as suas angústias. Todos os dias converse com Deus e tenha fé que Ele vai te atender, que Ele vai te ajudar. E você vai conseguir sentir isso que eu sinto, esse cuidado dele em todas as áreas da sua vida. E é um cuidado assim, gente, que às vezes eu fico até sem saber como expressar. Porque você olha e você pensa, Deus, eu não mereço tanto, não mereço tanto amor, tanto cuidado. E você vê que Ele te ama muito além do que você merece e muito além do que você imaginava. Então eu desafio vocês, gente, a fazerem isso. Para de te preocupar com o que os homens falam. Começa a falar com Deus e a perguntar o que Deus quer de você. O que Deus espera de você. Como alegrar a Deus. Como agradar a Deus. Começa a ter esse tipo de relação com Ele, sabe? Essa conversa mesmo. Tira todo dia um tempo para você conversar com Deus. E sempre tenha fé. Nunca duvide do poder dele, nunca, gente. E vocês vão conseguir sentir isso que eu tô falando para vocês. Vocês vão conseguir sentir o amor de Deus, porque a gente sabe que Ele ama, mas você já conseguiu sentir o amor dele? Igual você sente o amor da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, do seu marido. Você já sabe quando você sente que a pessoa te ama? Você sabe que Deus te ama, mas você já conseguiu sentir? É inexplicável quando você sente o amor de Deus por você. Não tem sentimento nesse mundo que se compare com isso. E é muito simples, você só precisa ter relação com Ele. Porque a gente tem relação com todo mundo, a gente tem relação de amizade, a gente tem relação com os nossos pais. E é isso que Deus quer, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Não adianta você só querer receber, você tem que dar o seu tempo também, você tem que se dedicar a ouvir a Deus também. E não só pedir e não só falar, mas você tem que ouvir. É isso que é o mais importante. Você falar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar com você. E aí sim você vai conseguir sentir o verdadeiro amor dele, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha um pouco chegado, né? No coração de vocês e que vocês sintam, que vocês possam assim sentir o toque do Espírito Santo nesse momento e que vocês possam estar fazendo isso que eu falei e sentindo realmente como é ser amado por Deus, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.